Marte e o planeta vermelho, nosso vizinho que a gente estuda há séculos. Mas por trás da cor avermelhada e das missões espaciais que dominam os noticiários, existem fatos que vão fazer você repensar tudo o que você achava que sabia sobre esse mundo gelado e distante. Eu também achava que conhecia Marte. Por anos estudei exoplanetas, missões espaciais e os segredos do nosso sistema solar. E o que encontrei sobre Marte me deixou maravilhado e um pouco melancólico. Fica comigo. Porque os próximos minutos vão revelar que Marte não é apenas um pedaço de rocha no espaço. É um espelho da nossa própria ambição humana, com histórias que parecem ficção científica, mas são 100% reais. E aqui está o segredo. O fato número 1 desta lista é tão grandioso que muitos cientistas ainda têm dificuldade em absorver. É o tipo de coisa que faz você olhar para o céu noturno e se sentir minúsculo. Então continua comigo, senão você vai perder o fato mais fascinante sobre Marte e acredite em mim, você vai querer ficar até o final. Fato 10. Kennedy quase escolheu Marte antes da Lua. Vamos começar com algo que pouca gente sabe. O homem que prometeu levar a humanidade à Lua quase mirou muito mais longe. Em seu discurso icônico de 1962, o presidente John F. Kennedy disse: "Escolhemos ir à Lua nesta década." Mas o que a maioria não sabe é que ele também perguntou aos engenheiros da NASA sobre a viabilidade de enviar humanos a Marte. O astronauta Buzz Aldrin revelou depois que, após cálculos, a NASA concluiu que Marte era simplesmente longe demais com a tecnologia da época. A Lua era um alvo mais realista. Kennedy foi informado que levaria pelo menos 15 anos para alcançar um pouso marciano, mas ele tinha um cronograma mais ambicioso. A Lua foi alcançada em 1969. Mas, e se tivesse sido diferente? E se hoje, em 2026, estivéssemos celebrando o aniversário do primeiro pouso humano nas areias vermelhas de Marte? Imagine como a nossa história teria mudado. Fato 9. 3 homens processaram a NASA por invasão de Marte. Em 4 de julho de 1997, a espaçonave não tripulada Pathfinder da NASA pousou com sucesso em Marte. Foi um passo monumental para a ciência, mas 3 homens do Iêmen garantiram que tinham herdado Marte de seus ancestrais antigos e que a NASA estava invadindo a propriedade deles. Isso mesmo, eles entraram com um processo exigindo que a NASA encerrasse sua exploração do planeta. O caso foi rapidamente arquivado. Mas a história não termina aí. Depois do processo, eles tentaram vender terrenos em Marte por $2 um metro quadrado. Como você pode imaginar, isso também fracassou. O que isso nos diz sobre a natureza humana? Que mesmo diante da imensidão intocável do cosmos, mundos que nenhum de nós jamais pisou podem ser alvo da nossa ganância. É o contraste perfeito. A genialidade de enviar um robô a outro planeta, cruzando com a arrogância que tentar vender o infinito. Fato 8. Redemoinhos de pó de 19 quilômetros. Na Terra, redemoinhos de pó podem atingir até 305 metros de altura. Eles se formam quando o ar quente sobe e revolve poeira em uma estrutura semelhante a um tornado, porém não são tão poderosos quanto tornados, ainda que possam danificar estruturas pequenas. Mas em Marte, os redemoinhos são monstros. Em 2012, a NASA capturou a imagem de um redemoinho que tinha aproximadamente 19.300 metros de altura, 19 quilômetros. Isso é quase 3 vezes mais alto que a atmosfera terrestre. Mas aqui está o que é realmente estranho. Apesar do tamanho absurdo, os redemoinhos marcianos são tipicamente menos fortes que os da Terra. A atmosfera fina do planeta significa que mesmo em velocidades de até 97 km por hora, os ventos exercem muito menos força. E
Imagina olhar para o horizonte de Marte e ver um redemoinho de poeira se esticando por quilômetros acima de você. Não é um tornado. É algo que não existe em nenhum outro lugar do sistema solar. Fato 7. O advogado que tentou ligar para Marte. O Dr. Hugh Mansfield Robinson era um advogado com um hobby em comum: tentar se comunicar com marcianos. Ele afirmou que começou a comunicação telepática com seres em Marte em 1928 e até descreveu visitar o planeta através de projeção astral. Segundo Robinson, os habitantes eram altos, com características físicas distintas e possuíam conhecimento avançado de comunicação sem fio. No outono de 1926, quando Marte estava relativamente próximo da Terra, Robinson tentou contactar o planeta pelo rádio. Ele arranjou mensagens a serem transmitidas, incluindo frases que acreditava que os marcianos poderiam entender. Quando nenhuma resposta veio, ele manteve que as condições atmosféricas tinham impedido o sinal de alcançá-los. Apesar de sua persistência, nenhuma resposta verificável foi recebida. Mas pense nisso. Em 1926, alguém estava genuinamente tentando falar com Marte antes de naves espaciais. Antes de órbitas confirmadas, apenas um homem, uma antena e uma crença inabalável. Fato 6. O Curiosity cantou parabéns para si mesmo. Embora os humanos ainda não tenham caminhado em Marte, robôs exploradores fizeram pesquisas extensas em nosso lugar. O mais famoso é o rover Curiosity, que pousou em 5 de agosto de 2012, equipado com um laboratório minúsculo capaz de analisar amostras de solo e rocha marcianas. Para celebrar o primeiro aniversário do rover em Marte, os engenheiros o programaram para cantar parabéns para si mesmo usando vibrações. O som foi capturado e compartilhado de volta à Terra. Mas o rover não repetiu a performance nos anos seguintes. Os engenheiros da NASA explicaram que tais ações não fornecem benefício científico e consomem energia valiosa que deve ser cuidadosamente conservada para pesquisas. Então, por um momento, em algum lugar de Marte, uma máquina cantarolou para si mesma sozinha, na vastidão fria do planeta vermelho. Talvez o equivalente mais próximo de um feliz aniversário que aquele planeta vermelho já recebeu. Fato 5. Marte tem apenas 1/10 da massa da Terra. Marte às vezes é assumido como sendo relativamente similar à Terra, exceto por estar desprovido de vida. Mas Marte é consideravelmente menor que nosso planeta, com um diâmetro pouco mais da metade do da Terra. Como resultado, Marte tem apenas 1/10 da massa da Terra. É por isso que sua atração gravitacional é muito mais fraca. Em termos de superfície terrestre, porém, os dois planetas são surpreendentemente comparáveis, embora Marte tenha apenas cerca de 28% da superfície total da Terra. Nosso planeta é principalmente coberto por água ao comparar apenas Terra. A área utilizável é realmente bastante similar. Marte pode ser um de nossos vizinhos mais próximos, mas permanece a uma distância imensa. Uma das razões pelas quais os humanos ainda não pisaram em sua superfície. Com essa diferença de gravidade, será que poderíamos realmente sobreviver lá? Fato 4. Olympus Mons é tão grande que você não saberia que está nele. Marte pode ser menor que a Terra, mas abriga uma montanha muito maior. Olympus Mons é o maior vulcão do sistema solar. O Monte Everest, que atinge 8.849 metros, é ofuscado pelo Olympus Mons, que se eleva a cerca de 21.229 metros acima da superfície marciana. Os cientistas medem a elevação marciana usando um nível de referência conhecido como areoide, semelhante ao nível do mar na Terra se medido a partir de sua base. Olympus Mons seria ainda mais alto, comparável a como Mauna Kea às vezes é medida do fundo do oceano em vez do nível do mar.
montanha também é enorme em largura, abrangendo aproximadamente 600 quilômetros. Por causa de seu vasto tamanho e encostas graduais, uma pessoa em pé em sua superfície não reconheceria facilmente que estava no topo de uma montanha. Você poderia literalmente caminhar por centenas de quilômetros sem perceber que estava subindo. É como estar em uma colina que, na verdade, é maior que países inteiros. Fato 3. Parte do World Trade Center está em Marte. Memoriais são normalmente feitos para serem visitados, mas um existe em Marte. Engenheiros trabalhando nos rovers Spirit e Opportunity quiseram incluir uma homenagem às vítimas dos ataques de 11 de setembro. Com a ajuda de funcionários da cidade de Nova York, eles obtiveram um pequeno pedaço de alumínio dos escombros do World Trade Center. O fragmento foi incorporado em escudos de cabo para as ferramentas de moagem de rocha dos rovers, junto com uma imagem da bandeira americana. Quando os rovers pousaram em Marte em 2004, eles carregavam esta homenagem consigo. Embora o Spirit tenha encerrado operações em 2010 e o Opportunity em 2018, ambos permanecem na superfície marciana, servindo como memoriais distantes. Um pedaço de Nova York, de 2001, ainda descansa em outro mundo. É estranho, é melancólico e é real. Fato 2. Um erro de unidades destruiu uma nave de 193 milhões de dólares. Em dezembro de 1998, a NASA lançou o Mars Climate Orbiter, uma espaçonave projetada para estudar a atmosfera do planeta. Mas quando atingiu Marte em setembro de 1999, foi perdida. Engenheiros rapidamente determinaram que a espaçonave provavelmente entrou na atmosfera no ângulo errado e foi destruída. Uma investigação revelou que a falha foi causada por uma incompatibilidade nas unidades de medida. Um sistema de software usava unidades imperiais medindo em libras de força, enquanto outro usava unidades métricas medindo em newtons. Essa discrepância causou cálculos incorretos, enviando a espaçonave muito perto do planeta. O incidente desde então se tornou um exemplo bem conhecido da importância da consistência em engenharia e comunicação. Um erro de conversão de unidades, um detalhe aparentemente pequeno e 193 milhões de dólares transformados em pó marciano. O que isso nos diz sobre a precisão necessária para explorar o espaço? Que cada número importa, que a diferença entre sucesso e falha pode ser tão simples quanto quilos versus libras. Fato 1. A primeira foto próxima de Marte foi colorida com giz de cera. Hoje temos imagens detalhadas de Marte, mas no início dos anos 60, apenas vistas distantes estavam disponíveis. Isso mudou em 15 de julho de 1965, quando a espaçonave Mariner 4 da NASA capturou as primeiras imagens de perto do planeta. Os dados foram transmitidos de volta à Terra lentamente e os cientistas estavam ansiosos para ver os resultados o mais rápido possível. Em vez de esperar a imagem completa processar, os engenheiros imprimiram os dados numéricos e reconstruíram a imagem manualmente usando giz de cor. Escolhidos simplesmente porque estavam disponíveis, eles sombrearam a imagem com base nos valores de brilho. A imagem resultante tinha uma semelhança surpreendente com a superfície marciana real, embora a correspondência de cor fosse coincidental. A imagem reconstruída foi preservada e permanece como um artefato único da exploração espacial inicial. A primeira foto de Marte que a humanidade viu foi desenhada à mão com giz de cera em 1965. E aqui está o loop de curiosidade que prometi no início. Se a primeira foto de Marte foi literalmente uma obra de arte manual,
O que mais estivemos fazendo de errado quando se trata de entender esse planeta? Que outras primeiras vezes ainda estão por vir? O universo é maior do que podemos imaginar e Marte é apenas o começo. Vimos que Kennedy quase foi a Marte primeiro que 3 homens processaram a NASA por invasão de propriedade alienígena, que redemoinhos de 19 quilômetros vaguejam pelo planeta vermelho, que um advogado tentou contactar alienígenas pelo rádio, que um rover cantou para si mesmo que existem montanhas tão grandes que você não saberia que está nelas, que um pedaço do World Trade Center ainda flutua em Marte. Que um erro de conversão destruiu uma nave de 193 milhões de dólares e que a primeira foto de Marte foi desenhada com um giz de cor. E esses são apenas os fatos que descobrimos. Há muito mais lá fora. Muitos mais esperando para serem encontrados. Muitos mais que desafiam qualquer imaginação. Cada fato nesta lista nos mostra algo importante. Marte não é apenas um ponto vermelho no céu. É um mundo de histórias, de erros, de triunfos, de fragmentos de nós mesmos levados para outros mundos. Se este vídeo mostrou a você o quão estranho e maravilhoso Marte pode ser, me diz nos comentários qual fato te impressionou mais, qual deles você achou mais estranho. E não se esqueça de se inscrever, porque há muito mais mundos estranhos para explorar e eu quero te levar nesta jornada comigo. Próximo vídeo, mesma hora, mesma intensidade.